Solta a vinheta, DJ. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje e vamos falar sobre liderança e segurança de pessoas nas operações portuárias. Você acredita que a segurança ela é um valor do seu negócio? E hoje, dividindo essa bancada conosco para trazer as suas experiências, para trazer vivências, vamos falar aqui de case, vai ser um bate-papo com toda certeza de grande peso. Não esqueça, né, de entrar na nossa rede, nosso canal. Curte, compartilha, ative o sininho, conteúdos valiosíssimos lá, insights, case, experiência e muita bagagem para você se preparar e ter maior êxito aí na sua carreira profissional. E hoje, diferente, não tão diferente de semana passada também, um cara, sou suspeito de falar, mas com toda certeza vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da história dele. Batista, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite do GPND. Eu, Daniel Serrano, Fábio Cruz, somos muito privilegiados por você estar sentado nessa cadeira e trazer aqui para nós um pouquinho aí de 40 anos aí, com toda certeza vamos tentar arrancar o máximo aqui, né, Daniel? Sim, dessa fera aqui. Sim. Então fica aqui nosso muito obrigado. A Tríade também, que mais uma vez estamos aqui hoje para falar aqui de coisas que o Porto realiza nas nossas vidas, né, Batista? Então, eu estou aí na metade da caminhada, né? Você 40, eu tô 20. Então, aqui nós temos um segredo, nós não contamos a nossa idade, tá? Então, por favor, isso aí você guarda, esse é o segredo. E aqui também um brinde nosso, né? Pra você tomar bastante café e muitos insights aí, pra você aplicar aí. Batista também, que tem a sua ABS Consultoria, vai falar um pouquinho aqui pra nós. E divido aqui a bancada também com essas feras aqui, Daniel e Fábio, fiquem à vontade. Hoje é um tema que é sempre polêmico, né? Quando a gente fala sempre em operações de segurança, é um tema que se arrasta com muitos detalhes, eu acredito que a gente está num processo de amadurecimento, mas hoje nós vamos escutar o Batista, o que ele tem a falar nesses 40 anos aí. Eu acredito que essa mudança de comportamento nesses 40 anos até chegar no que ele está vivendo hoje, vai ter um impacto tremendo em todo mundo que acompanha a gente até o final. Demais. Com certeza o Batista passou, né, Batista, por várias transformações, vários tipos de gestão, a mudança na própria segurança do trabalho. Não esqueçam também de assistir o episódio anterior, onde o Luciano também trouxe muito da experiência dele, né, referente à própria segurança, onde ele teve um envolvimento, né, com óbito aí nas operações das quais ele fazia a gestão, e foi uma lição muito grande para ele e mudou realmente o viés, né? Onde a gente passa a enxergar, né, aquele momento ou em determinados momentos aí a segurança como um entrave, né, um empecilho para a própria operação e a produção em si, mas a gente vê que não é, elas devem caminhar lado a lado, né? Elas têm que caminhar lado a lado para que as empresas consigam cuidar do principal ativo que elas têm, que são as suas pessoas. Então hoje, nesse episódio, Antônio Batista, antes de a gente iniciar a gravar, eu falei com ele, eu acho que hoje é um dos episódios que eu vou estar me sentindo muito à vontade, porque são vários anos aí trabalhando juntos, né? E também adquirindo com ele, né, ensinamentos, experiências. Então, quem esteve no terminal só, ele vai explanar um pouco, mas só de terminal portuário, fora de experiências anteriores, né, que ele teve, só de terminal portuário são 35 anos, né? Voltou como consultor técnico após a saída da aposentadoria, mas ele não aposentou, que ele voltou. Né? Então já está 3 anos novamente com a gente, trazendo toda a experiência, agregando valor. Isso que é importantíssimo, agregando um valor muito importante, né, para as atividades. Sejam atividades relacionadas à operação, como as atividades de obra, de projeto, de ampliação.
de estrutura, né, diferenciada, que é o que ele está tocando. Então, a gente vai passar a palavra para ele, para que ele conte um pouco aí da sua história, breve, né, porque a gente tem muito material, mas que esse breve aqui a gente já vai conseguir mais ou menos entender. E depois que ele fizer a apresentação dele, para que também a gente consiga entender aí qual que é esse tipo de serviço que a ABS está, que é a empresa que ele tem de treinamento e consultoria que está prestando, e assim no decorrer a gente vai falar sobre a matéria, né, que a gente vai falar sobre no episódio hoje, que é liderança e segurança das pessoas nas operações portuárias. Batista, tá contigo a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigado, Éder, Fábio, né, pela essa oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência, poder compartilhar, né? Acho que o mais importante de tudo que a gente aprende é a gente poder compartilhar, né? Eu costumo dizer que a experiência, né? Esse dividir, né? Ele é uma matemática estranha, né? Porque quando você divide, você soma, né? Quanto mais você divide, mais você soma conhecimento, né? Então, isso é algo que eu tenho um grande prazer de fazer, que é dividir conhecimento, é passar um pouco da minha experiência, não ter medo, né, da concorrência, não ter medo de passar aquilo que você aprendeu, né? Muitas vezes a duras penas você aprendeu e tem alguém que quer guardar, né? Não, isso é meu, isso aí não. Eu acho que aprendizado ele é realmente um legado que a gente vai deixar nas pessoas, e tudo que a gente puder fazer para passar isso para frente, não deixar morrer, né? Eu acho que é o maior valor que a gente pode ter dentro de um legado. Bom, Quem é o Batista? Quem é o Batista? Quem é o Tua Batista? história, que ano que o Batista Conta. começou, qual que foi, principalmente no Porto, a empresa, as funções que foram desempenhadas pelo Batista, do início, né, ao fim. E o Batista, ele não se aposenta, ele sai, né, do terminal portuário, daí desempenhando qual função ainda, agregando que tipo de valor ainda para Eu acredito que beleza. por esses 35 anos e pelo pouco que já tem no seu retorno, ele deve ter nascido trabalhando. É verdade. É, Quase. Realmente, o Éder falou para não entregar a idade, né? Por favor. Mas vocês estão, parece que eu já estou assim um século, né? Tô me sentindo o Ariano Suassuna. Então, assim, pessoal, eu cheguei no mercado de trabalho aos 16 anos, né? Formalmente, mas a gente que vem de famílias humildes, né? A gente já nasce trabalhando mesmo. 8 anos de idade, estava na praia trabalhando, vendendo, já era comerciante, né? Ambulante. E aos 16 anos eu tive a minha primeira oportunidade como office boy. Depois, nessa mesma empresa, fiquei por 4 anos, né? Galguei 2 funções ali de escrita fiscal. Depois passei um ano desempregado e fui para o ramo hoteleiro. Trabalhei como xarife numa colônia de férias. E daí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, numa multinacional. Fui chamado ali para uma entrevista, né? Gostaram e fui convocado ali para trabalhar nessa empresa. Bom, ali eu comecei como balanceiro e passei ali pelas funções de encarregado de Moega, encarregado de recebimento, chefe de turno, depois assistente de logística, depois supervisor de operações. No final eu já estava como especialista de projeto, né? E nessa função eu aposentei dentro do grupo, aposentei, né, e fui desligado por uma reestruturação da empresa. E um ano depois eu estava retornando, exatamente um ano depois eu estava retornando na mesma função. O amigo, né, que estava na minha função, ele teve uma outra oportunidade e me chamaram de volta e eu estou lá como consultor técnico, né, mas dentro dessa função de consultoria técnica, muitas funções a gente desempenha, né? Técnico de segurança, líder de serviços, liberador de serviços, e a consultoria em si, né? Passar essa experiência para pessoas que estão ali aprendendo, né? Esse acompanhamento, ele agrega muita coisa, porque você consegue tirar, né, de pessoas, muitas vezes, aquilo que muitas vezes ela acha que ela não consegue. E você trazer isso, né, buscar isso dentro dessas pessoas, fazer com que ela
liberte isso que ela tem, né? Que é a capacidade do ser humano, né? Porque o ser humano é isso, né? A gente é dotado de uma inteligência, dotado de um livre-arbítrio e muitas vezes falta o encorajamento para você botar isso para fora. E isso, muitas vezes, é o que eu mais enxergo dentro da minha função. Então hoje eu poderia É, falar que o legal. forte mesmo, assim, de tudo que você trabalha hoje dentro da consultoria, dentro em treinamentos, pode dizer que o carro-chefe são questões envolvendo a segurança mesmo. A segurança é trazer essa parte de segurança do trabalho, segurança comportamental para o dia a dia da operação. Exatamente. Dentro desse contexto, né? Trazer a segurança nas operações, né? Vamos falar assim, né? De uma forma bem resumida. Porque pegar um gancho aqui do Éder, né? Na última CIPAT que ele participou, que ele fez, onde fala, né? Que um trabalho produtivo é um trabalho seguro, né? E isso eu sempre defendi. Né? Eu sempre defendi, fui um defensor ferrenho disso. Porque muitas vezes a pressa, muitas vezes a exigência, a urgência das coisas, né? Nos faz, nos induz a querer desviar esse propósito, né? E a gente tem que ter muito cuidado. O foco na entrega, né? O foco da entrega às vezes te desvirtua do... Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu acredito, sempre acreditei nisso, que um trabalho seguro, né? É um trabalho produtivo, é um trabalho seguro e vice-versa. Mas tem algumas nuances, né? Por exemplo, preparação, planejamento. A gente sofre muito com isso, né? Você se surpreende com o que você tem dentro do seu cenário de trabalho. Tem pessoas indo para o campo despreparado, né? Indo para o campo sem saber o que exatamente vai fazer, o que exatamente vai utilizar, sem saber qual é o verdadeiro risco que ele corre, né? Ou o verdadeiro risco que ele está expondo às pessoas. Então isso para mim sempre foi muito latente. Estar um passo à frente, ir lá no cenário, conhecer o cenário que eu vou trabalhar, conhecer as pessoas com quem eu vou interagir, conhecer as ferramentas de trabalho, né? A qualidade das ferramentas, a qualidade daquilo que eu vou utilizar, trazer as pessoas certas para cada tarefa. Não adianta a gente exigir de alguém algo que ela não pode entregar, né? E muitas vezes falha isso, né? As pessoas tratam todos iguais, todos como iguais. E na verdade cada ser humano tem a sua característica. Uhum. E eu faço uma observação muito legal aqui. Há 5 anos atrás um amigo me trouxe um artigo chamado Segurança 2. Sim. E eu percebi que esse assunto ele morreu. Esse assunto ele morreu, mas é um assunto que eu acho que ele é de extrema relevância e teria que ser trazido à baila para que as pessoas pudessem explorar um pouco mais essa segurança 2. Porque a segurança 2 ela muda muito essa questão de como você enxerga as pessoas dentro do contexto de trabalho. A segurança 1 fala que as pessoas são problemáticas, que as pessoas dão trabalho, que as pessoas cometem erros, enquanto que a segurança 2 fala que as pessoas só conseguem os seus resultados por causa da sua capacidade de adaptação, capacidade de se reorganizar, né? É a inteligência, que é algo divino que a gente tem. Então, muitas vezes, essa capacidade era cerceada quando você enche as pessoas de papel, de procedimento, disso, daquilo. Não sou contra, a burocracia é necessário. Mas tem um ditado que fala, né? Tudo demais sobra, né? Uhum. E ontem eu ouvi uma frase muito legal, né? A pessoa perguntou, né? A outra lá, como para Michelangelo, né? Michelangelo esculpiu esculpiu uma estátua de Davi, né? E perguntaram, nossa, mas como que você conseguiu tirar essa estátua tão perfeita do mármore, né? Ele falou, muito simples. Eu só tirei o que não era Davi. E Davi tá aí, né? E eu acho que é isso. Hoje nós estamos muito nessa burocracia, isso e aquilo. Agora, tira o que não é segurança. É fazer um planejamento, estruturado. A gente tem muita coisa que a gente faz por osmose, faz por fazer, né? E a gente precisa ter a gente precisa
explorar mais a capacidade humana, a capacidade racional, a capacidade do intelecto das Sim. pessoas. Fazer, estimular para que as pessoas pensem, né? E a gente passa muito por isso, um determinado tempo para cá, das pessoas terem medo de pensar. As pessoas têm medo de dar opinião. Sim, Não é isso, Daniel? sim. Então a gente precisa encorajar essas pessoas a falarem, né? A gente vê isso muito na empresa, né? Fale alguma coisa, pare, né? Então a gente precisa trazer isso de uma forma mais lúdica, de uma forma responsável, né? Porém, de uma forma que as pessoas confiem. Eu uso um exemplo muito claro, né? Quando eu falo de burocracias, disso, daquilo, eu trago como exemplo de segurança uma equipe de analfabetos que eu tive a oportunidade de conduzir, né? O Daniel conhece uma equipe de calceteiros onde ninguém sabia ler. Para você fazer o trabalho, para ele passar na prova, você teve que ler a prova e ele dizer para você onde você colocar o X. Isso para mim é uma prova que a gente precisa explorar a capacidade intelecto das pessoas. E quando a gente alia isso, a confiança, porque ele não sabe ler o que está escrito, né? E você trazer isso como a explorar a capacidade dele através da confiança que ele tem em você. Você tem uma equipe de analfabetos que cumprem todos os procedimentos de segurança sem saber ler. Isso para mim é muito interessante. É muito interessante porque me prova que um papel escrito ele vale menos que uma boa conversa. Então, nesse aspecto de segurança, eu acredito muito nisso, né? Bom, tem muitas coisas, vamos falar aqui, mas isso é uma linha assim de pensamento que eu tenho. Deixa eu não fazer uma provocação, mas contar com a tua contribuição. O viés, né, o propósito, principalmente do GPND e do nosso podcast Gestão Portuária, é trabalhar com pessoas, liderança, desenvolvimento, né? Com foco, claro, no setor portuário, mas a gente já consegue entender também que a gente, além do setor portuário, a gente consegue contribuir, né? Para qualquer tipo de segmento também. Sim. Né? Por mais que a nossa experiência maior seja no porto, é onde a gente vai conseguir, né, trazer aí os melhores exemplos, mas isso não impede que a gente também contribua com essa experiência que a gente tem para outros tipos de segmentos de mercados. Tá. O Batista, o Batista passou por diversos tipos de lideranças, né? Lideranças onde ele teve líderes de diversos tipos, com vários modelos de liderança, líderes mais novos, líderes com a mesma idade do Batista, líderes mais velhos que o Batista. E o que eu tenho de exemplo e de visão, e o que fica muito claro na minha cabeça, é o Batista como um líder muito relacional, de estar junto, né? E esse relato teu traz isso, de estar junto para quê? Para conseguir entender a pessoa, extrair o melhor dela, né? Sim. Então, para mim é muito claro isso na minha cabeça, essa parte tua do corpo a corpo, do relacional, do estar junto, né? Tá desenvolvendo, tá fornecendo, tá empoderando as pessoas para que tu conseguisse até fazer outras coisas e extrair o melhor delas. Tá. Dessa tua jornada dentro do terminal, com essas lideranças, o que tu conseguiu extrair de cada um que auxiliou muito no que o Batista foi e no que o Batista é ainda hoje? Quais foram as principais características que você conseguiu extrair desses líderes? O que eles deixaram de legado? Porque hoje tu tem um legado. Sim. Quem fala de Batista na empresa, né? E no Porto também, tem um Batista como referência. E é um peso, né? Então, quando eu falo Batista, quem é o Éder Batista? É o Antônio Batista? Né? Então tem um peso muito grande esse nome,
né? Dentro do terminal e acabou replicando fora. E foi uma coisa que a gente falou muito, né? No primeiro episódio, quando a gente falou da gente do GPND, que a gente falou isso. Pô, a única coisa que você tem é o seu nome, né? Não mija em cima do teu nome. Exato. Né? Não joga caca em cima do teu nome, porque ele vai te representar, ele vai abrir portas. Então, o que você trouxe? O que agregou? Quais foram as principais características que esses líderes te trouxeram que auxiliaram a modelar também o Batista? Bom, é uma pergunta muito, vamos dizer assim, né? Complexa, muito complexa. Mas a resposta, Daniel, é um princípio. Para mim, a resposta é um princípio. E o princípio é: trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, assim como o teu subordinado, o teu chefe também é uma pessoa. Então, quando você tem um cargo de liderança, você tem uma conexão com o piso da fábrica e com a alta gerência, né? Ou com a parte tática da empresa. E isso é muito importante, porque quando você tem essa tratativa correta, né, de tratar as pessoas, não tratar as pessoas como iguais, mas você ter a capacidade de perceber como que ela quer ser tratada, não é diferente de você querer enfeitar, querer puxar o saco, né? Vamos falar o português claro. É diferente de você trazer para aquela pessoa exatamente o que ela espera de você. Então, o que mais agregou para mim foi algo que me marcou muito. Foi a época em que eu errei e que os meus chefes, meus líderes, né? Eu tenho três que eu posso citar, que eles trouxeram para mim, assim, não com essas palavras, mas um exatamente com essas palavras, né? Eu já era chefe de turno e ele falou para mim assim, eu fui lá e entreguei meu cargo, porque eu cometi um erro grave, né? E eu falei, olha, não vou colocar meu cargo à sua disposição, porque ele sempre esteve, né? Mas eu acho que, na minha avaliação, eu pequei imperdoavelmente. Então tá aqui, você faz o que você achar melhor, que eu vou sair daqui feliz porque você fez o que tinha que ser feito. E aquela pessoa, aquele gerente falou para mim assim, o que aconteceu? Né? Eu contei o assunto para ele. E ele falou para mim assim, olha, pega o teu capacete e vai trabalhar. Não faça mais, não deixe isso acontecer de novo. Porque chefe, ou a gente confia, ou a gente não confia. E eu não vou te dar advertência, não vou te dar suspensão, não vou te mandar embora, porque você é um cara da minha confiança. Eu confio em você. Então você vai trabalhar e não faça mais. E para mim aquilo ficou para mim como um legado, né? Porque hoje, a gente vê muito isso, né? A falta dessa interação. Porque se você não tem um líder que está junto, que está acompanhando, que está vendo a sua trajetória, está vendo o seu esforço, ele jamais vai fazer isso. Porque você vai ser apenas um número. É um cara que hoje me dá resultado, mas amanhã nem tanto. Enfim, ele não consegue acompanhar a sua evolução e muitas vezes as suas oscilações. Você oscila bastante, né? Positivamente, eu acredito muito nisso, que você oscila muito positivamente. Porque a gente tem uma normalidade, e o cara que realmente tem comprometimento, tem o sangue no olho que a gente fala, né? Ela tem o sentimento de dono, ela oscila para cima, ela não oscila para baixo. E quando o teu chefe, o teu supervisor, teu superior consegue enxergar isso, que você é um cara que tem uma curva ascendente na sua trajetória, ele tem que depositar confiança mesmo, porque é onde ele tem que investir, é onde ele tem que confiar, é onde ele vai ter o retorno, né? Então, se você trata todos como iguais, eu tenho 5 chefes, eu tenho 5 salários iguais, eu tenho 5 tratativas iguais. Por quê? Porque eu não conheço a minha equipe. Agora, quando você tem essa proximidade, né? Esse approach com a tua equipe,
você consegue absorver isso, você consegue enxergar, isso fica nítido, isso fica muito latente na sua... Então você não precisa fazer chamar um psicólogo para entender o teu colaborador. Você é o psicólogo, você é o pai, você é a mãe, você é o cara que vai ajudar, né? Você é a pessoa. Então, quando você começa a terceirizar esses papéis, é difícil. Você terceiriza o teu papel de líder, é difícil, porque hoje o que a gente vê no mercado, né? São os líderes de mesa. O líder de mesa, o líder que está lá só para olhar uma planilha e colher um resultado e fazer uma análise. E aí você tem o discurso mais hipócrita que eu já vi dentro das empresas. O que nós temos de mais importante aqui são as pessoas. Mas as pessoas estão no ranking, a pessoa está no último ranking como importância. Ele é só um número. O importante é o resultado que eu vou entregar, é o quanto eu vou produzir. Lógico que ninguém é louco dizer que isso não é importante. Isso é muito importante, mas quem faz isso acontecer são as pessoas. Então as pessoas têm que ser realmente valorizadas, as pessoas têm que ser reconhecidas para que a gente possa realmente ter um discurso coerente. Um discurso coerente de que as pessoas são importantes. Então, se isso não é importante, né? Outro dia eu tive uma discussão com a minha chefe, onde nós agora só fazer um gancho aqui na segurança, onde ela riu, né? Porque eu escrevi, né? Durante a cerimônia de abertura da PR, foi falado isso. Então ela brincou e colocou assim, né? Então isso tudo para nós traz como aprendizado. Ela trouxe como engraçado. Cerimônia, né? Poxa, você usou a palavra cerimônia. Então, assim, cerimônia é algo religioso, né? Ou de alta relevância. Então eu fiz a pergunta, para você que está fazendo a liberação das tarefas, para você que está avaliando uma APR, se você não considera que isso é uma cerimônia, se você não consegue enxergar o valor nisso, você não está fazendo segurança, você está assinando papel. Né? Então eu levei essa reflexão para todos. Falei, olha, reflete aí. O que um DDS representa para você? O que uma PR é para você? Né? Então essas coisas, né, esses insights, né, essas colocações que muitas vezes você tem que ter coragem. Né? Graças a Deus, Deus me deu muita convicção e coragem para fazer o que eu faço. Porque as pessoas muitas vezes têm medo de expor. Ah, mas eu vou me expor. O que vão achar? Eu, lá nos anos 80, eu assisti uma palestra onde o cara falou que você tem que ser um maestro. O maestro vira as costas para a plateia e olha para a orquestra. Ele está de costas para a plateia. Deixa a plateia falar, deixa a plateia aplaudir e tal. O meu importante é aqui, ó. Os meus meninos estão aqui, ó, a minha orquestra. Né? Então, assim, eu aprendi isso, que eu não tenho que ter medo da plateia, né? Eu tenho que respeitar, né? O Charles Chaplin que falava, né? Se você ouvisse as minhas brincadeiras de dizer verdade, teria ouvido verdades que eu insisto em dizer brincando. Falo como palhaço, mas não duvido da seriedade das pessoas, né? Então é assim que eu costumo tocar a vida, né? Tem um livro sobre cultura, né, que eu gosto muito, que fala assim, você é o que você faz. Acho que a conexão de valores, a gente fala também muito sobre isso, que liderança é conexão de valores. Sim. Quando alguém vem te explicar algo e você entender essa conexão de valores, eu já entendi quem é o Batista, então já entendi o impacto desse erro sobre ele. Isso já faz já é justificável. A pessoa já entende que talvez a maior punição, vamos usar essa palavra, você já vai fazer com você mesmo. Você já entendeu, você vai se tratar, vai trabalhar isso em você. Então essa conexão de valor ela é muito importante para isso. Não, Éder? Diga-me. Abre o coração, ele tá calado hoje. Tá que é uma imersão aqui muito profunda, né? Em tantas histórias, porque eu acompanhei muito, né? Acompanhei muito do Batista, né? Para quem não sabe, o Batista, nós somos... o Batista é meu tio, irmão do meu pai. Então, mais novo, né? É o mais novo. A dica, né? O mais novo. Ele é o mais novo, então eu cresci
né, acompanhando um pouco ali a trajetória dele, né, as histórias dele, né? A gente sempre teve uma aproximação desde pequeno. E o Porto, parte disso também, né, fica no nosso inconsciente ali, quando eu olhava pro terminal a qual ele trabalhava. Então eu ansiava muito, né? Então isso, velho, já vem de família. E tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E hoje é um privilégio novamente, né, tê-lo conosco. Ah, agora, né, numa outra vertente, né? Mas estamos ali no dia a dia das operações, olhando pessoas, cuidando de pessoas. E é uma coisa interessante, nós falamos muito hoje, né? Tem a NR1 que fala muito dessas doenças, né, psicossociais. Você falou, o Daniel perguntou sobre a influência da liderança, né? E ao longo desses tantos anos, nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre liderança. Ao longo desses tantos anos, e o Porto ele mudou muito e vem mudando demais, né? Parece que alguém ligou a turbina do tempo, né? E o tempo tá numa velocidade gigantesca, tudo crescendo, né? Tudo se potencializando, se modernizando até para produzir mais. Então, consequentemente, mais pressão, mais resultado. Isso é muito comum no nosso dia a dia nas organizações. Você está dentro de um negócio para gerar um resultado. Eu queria que você falasse aqui para nós, assim, né, diante desses anos, olhando hoje, né? Você saiu do Porto, aí você ficou fora ali um tempo, né? Um tempo curto, mas com toda certeza, né? Você sai depois de tantos anos dentro de uma empresa, né? Aí você tem que se descobrir e se redesenhar, né? Sim. O dia a dia da vida, né? Aquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia dentro da empresa. E a partir de agora você não vai fazer mais nada disso. Agora você só vai fazer isso, né? Cara, como que deve ser? E nesse retorno, né? Com toda certeza você refletiu muito, né, nessa trajetória que você marcou, né? Nesse legado que você deixou. E eu tô vindo ali, né? Aos pouquinhos, para seguir, né? De fato, porque uma das coisas, como o Daniel Serrano falou, sobre o GPND é algo que você trouxe muito forte. Nós acreditamos no principal ativo de um negócio, que é o capital humano, né? As pessoas, elas têm a capacidade de gerar resultado, de gerar valor. E quando nós falamos valor em todas as esferas. As pessoas precisam ter isso em mente. Você precisa gerar retorno. Nós estamos dentro de um negócio para ter retorno financeiro, para consolidar, para que aquela empresa ou terminal a qual nós estamos, né, tem pessoas competentes, profissionais, assim como nós somos, eu não tenho dúvida disso. Mas como que você analisa isso hoje? Eu acredito que essas habilidades do líder, né, essa parte relacional, essa parte de estar junto, de estar presente, a escuta empática, acredito que é algo que nós já carregamos conosco, né? E hoje, depois de tantos anos, né, aí vem uma norma e traz isso com mais potência. Como que você analisa isso? Naquele momento do Batista no começo de carreira lá, como você falou uma coisa, existem muitas burocracias, né? E às vezes falta clareza. Sim. Falta direcionamento, né? Uma coisa é você falar um script de algo que a pessoa precisa fazer, às vezes sem saber se ela entendeu de fato qual é o eixo central daquela dinâmica, daquela tarefa ou daquela missão. Então, como que você analisa hoje? Depois que você voltou para o mercado, você retornou para um ambiente, né? E com certeza você andou por algumas outras coisas aí antes de retornar. Como que você analisa isso hoje, né? As empresas continuam tendo que dar o mesmo resultado, talvez de uma dinâmica diferente. Como que você olha o papel do líder hoje? Como que você, ou até trazendo aqui, né, um conselho, um direcionamento para a galera, né, que almeja essa posição. Como que você, não vou dizer julgar, não é a palavra, mas como que você analisa o momento lá, na década de 90, 2000, né, o papel do líder naquele momento, e como que você olha hoje, né, passado alguns anos, né? As esferas de uma empresa continuam a mesma, né? Sim. Gerar resultado, gerar valor, mas o líder ele tem se tornado um divisor de águas nessa dinâmica. Como que você olha isso hoje, pegando essas experiências que você vem assistindo a evolução não só do Porto, mas também a evolução do papel do líder num negócio? Como que você enxerga isso hoje? O que você sente falta, né? Pegando o gancho assim do que você mesmo trouxe, assim, o que você sente falta hoje quando você olha assim, você trouxe, né, uma cerimônia,
né? Não é mais ó, bora lá, vamos entregar isso aqui que eu tenho que gerar o resultado. Como que você enxerga esse papel do líder hoje nas organizações? Então, o papel do líder, na minha visão, hoje ele tá de uma forma, vamos falar assim, né? Eu não consigo falar de liderança sem falar dos valores, dos pilares da sociedade, né? Então a gente vê que em todo o segmento isso está muito latente, né? A perda do respeito pela pessoa humana. Isso para mim está muito claro, né? A gente está falando hoje muito de geração Z, né? Conversamos outro dia sobre isso. Sim. E quando você fala de geração Z, uma geração que já está rotulada como pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem compromisso. E a gente tem que enxergar que a tecnologia, ela trouxe, né? Ela trouxe isso à frente. Mas como é que o líder vai trabalhar isso? Quando nós falamos que a geração Z é uma geração que não vai dar certo, eu tenho que pensar que a minha taxa de contribuição está ali. O que eu estou fazendo para mudar isso? Qual é o desafio do momento? Eu estava fazendo uma análise até em vista do que a gente ia conversar aqui, de algo que me chamou muita atenção, né? O terminal que nós trabalhamos, o celular é permitido para todos. E eu trabalhei numa outra empresa onde o celular não é permitido. E o que isso me trouxe, né, de reflexão? Naquela empresa em que o celular não é permitido, as pessoas fazem o seu trabalho, realmente, né? Vamos falar de pessoas de chão de fábrica, né? Sim. A pessoa que tem que varrer a rua, a pessoa que tem que varrer o chão, tal, ela entrega porque ela está sem o celular. Isso é um problema? Depende. Pode ser uma grande oportunidade. Imagina que para você entrar naquele terminal, você tem que ter um celular corporativo, né? Se você pega o teu colaborador e usa isso a favor da empresa, fala, cara, você vai ser considerado um celular corporativo. Você vai fazer a tua tarefa, vai tirar uma foto no final e só vai ligar esse celular para me chamar se tiver uma necessidade. Você está usando uma ferramenta e ele vai estar em destaque, ele vai falar, puxa vida, né? Num lugar onde é proibido o celular, eu estou tendo o privilégio de levar o meu. E às vezes as pessoas não enxergam valor nessas pequenas coisas. Então, aquela pessoa, com certeza, ela vai levar o celular, ela vai ficar com ele desligado no bolso, ela vai tirar a foto que você quer e ela vai te ligar no final do expediente. Isso eu acredito. Porque são pessoas, nós estamos lidando com pessoas. E pessoas são muito motivadas, nós somos motivados a reconhecimento. Puxa vida, né? Olha só, né? Eu fui o escolhido para ter o celular corporativo. Então a equipe tem que saber disso. A minha equipe tem que saber disso. Que eu posso usar o celular. Então eu trouxe isso assim, por quê? Porque isso é um problema hoje dentro das empresas. Mas qual é o papel do líder, né? Qual é o papel das pessoas? É transformar. Muitos enxergam um problema. Eu enxergo a oportunidade. Então a gente, né? Eu não assisto muitos vídeos desses, como é que chama esses blogueiros, né? Como o Pablo Marçal, por exemplo. Enfim. Por que eu não assisto? Porque eu tenho minhas convicções. Eu tenho medo de mudar? Não, eu não tenho medo de mudar. Mas eu acredito muito no que eu penso. Eu acredito muito na minha opinião. Por quê? Porque eu me guio por uma verdade que está aí há 2000 anos. Eu me guio pela verdade, pela Bíblia, né? Vamos falar assim, né? A Bíblia é meu... Eu já li muito. Eu já li muitos livros e hoje eu não leio mais, né? Leio alguns artigos na internet, exploro aquilo que me interessa. Mas quando você olha para o livro da Bíblia, ali você tem todos os ensinamentos. Quando você fala, né? Trata o teu próximo a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe. Honra o teu patrão. Gente, não precisa inventar a roda. Segue os princípios, segue os valores que estão ali. Então o líder, né? O líder hoje, ele é muito volátil, vamos falar assim.
Ele está muito preocupado com status, está muito preocupado em chegar num patamar mais alto antes de fazer o seu papel de líder. Porque eu até vi num treinamento que eu fiz também, numa apresentação, e o cara falava assim: você precisa ter antes de ser. Então, como são escolhidas as pessoas para liderança hoje? É o cara que fala bonito? É o cara que sabe ler uma planilha? É o cara que sabe fazer uma planilha? Esquece que o líder tem que gostar de pessoas. O líder tem que saber lidar com pessoas. O líder tem que gostar de pessoas. O líder tem que ter paciência com as pessoas. O líder tem que ter capacidade de ensinar. O líder tem que ter capacidade de ouvir, principalmente, né? De dar atenção. Então, hoje o que a gente tem são líderes que, na verdade, são chefes, né? Vamos falar assim, nós temos muito chefe, temos pouco líder. Os líderes estão lá no campo. São os Davi, né? São os Davi, tá lá no mármore, tá lá no canto. Você vai lá, tira dele aquilo que não agrega, você vai ter o líder. Você tem o cara que vai liderar. Mas não, o que é importante? Isso é uma conexão, né, de valores, princípios, né? Como o Éder, um dia o Éder falou para mim: como é que eu vou confiar numa pessoa que trai a esposa? Se você trai a pessoa que dorme com você, como é que eu vou confiar em você? Né? E eu acho que é isso, sabe? O líder, ele tem que exalar confiança. Ele tem que exalar essa vontade. As pessoas têm que gostar de estar perto dele. Né? O líder é como uma árvore, ele é uma sombra que abriga as pessoas. Né? E a árvore só consegue abrigar se você estiver perto. Você só consegue estar à sombra de uma árvore se você estiver perto dela. Então o líder está ali, né? Usando um exemplo, né? Mas a árvore é algo que é inanimado, ela não consegue se movimentar, mas estou falando da questão de abrigo, né? Questão de acolher, questão de ser O que ela significa, né? O que ela significa, Sim, exatamente. Entendeu? Então é isso. Então lá no passado, nós tínhamos uma liderança muito, muito verticalizada. Hoje ela está muito horizontal. Para eu chegar no meu subordinado, ou na pessoa que põe a mão na massa, eu preciso passar por 3, 4 escalões. Né? A gente brincava do telefone sem fio, até a mensagem chegar lá, é complicado, porque como, né, a gente mesmo sabe, né, que as palavras convencem, né, mas os exemplos arrastam. Como é que eu vou ser exemplo para você se eu não estou perto, se você não está me vendo? Eu estava contando pro Ed da minha esposa, da minha filha, que começaram a trabalhar, e elas são destaque. Destaque mesmo, destaque, a ponto assim, hoje todo mundo entrega 10. Elas estão entregando 20. Elas estão entregando 30. Minha esposa, por exemplo, ela foi lá e comprou tudo que ela precisava para trabalhar. Ela comprou uma pasta que não molha, que põe os papéis dentro de uma pastinha, com já suporte para caneta, mandou fazer um carimbo para ela, com o telefone dela e tal. E assim, só para vocês entenderem o contexto, né? Ela está trabalhando na Sabesp. E lá na Sabesp, trabalhando como agente de campo, ela tem que conversar com as pessoas e ela tem que interagir. Então, para fazer aquelas, me fugiu a palavra agora, adesões, ela precisa ir lá e conversar com as pessoas. Então, o que ela fez? Ela pegou aqueles papéis, carimbou o telefone dela e entregava. Falou assim: olha, se não tem tempo agora, você pode me ligar mais tarde. Olha, você não tem tempo agora, você pode me ligar domingo, sábado, tal. Então, assim, mas ela não estava ganhando para isso? Não estava. Mas aí que está o X da questão, né? O que está nela, o valor que está nela? Quando ela foi perguntada, ela falou assim: é que eu vi muito meu esposo, olhei muito ele trabalhar. Então eu fiz ali um treinamento em silêncio. O exemplo arrastou de verdade. Então é por isso que eu acredito. Então ela é destaque e ela aprendeu olhando somente os meus exemplos. Eu nunca disse para ela que ela tinha que fazer assim, assim ou assim. Chegava em casa e conversava, falava do que eu fazia, como que eu fazia, como que eu tratava com as pessoas. Muitas vezes me emocionava, chorava com a situação de alguém, né?
E ela enxergou isso, né? E isso ficou, são quase 40 anos de casado. Ela nunca tinha fechado a carteira. Poderia ser alguém que ia entrar no mercado e ia ser só mais um. Não, ela entrou lá e mostrou que quando você lidera pelo exemplo, quando as suas atitudes são mais fortes que as suas palavras, ou são pelo menos equiparadas, você consegue converter as pessoas naquilo que a gente precisa que elas sejam convertidas. Posso fazer uma provocação agora aqui? Por favor. Pegando a questão geracional, o que acontece? Eu gosto de usar o termo dados e fatos, né? Hoje, a gente fala muito da geração, dos problemas geracionais que tem, mas tem algo que joga contra. Por exemplo, hoje, todo mundo fica exposto muito facilmente, porque eu lembro, também quando eu comecei, que tem dificuldades hoje que a gente encontra nessa geração que tinha no nosso tempo. Tinha gente que não queria ser líder, tinha gente que não queria trabalhar, tinha gente que tinha dificuldade de entrega, tinha um monte de dificuldade que a gente atribui à geração de hoje, tinha na nossa geração também. Só que hoje isso fica muito mais em evidência, né? Então, assim, para vocês, o quanto para vocês realmente mudou? Se a gente parar para pensar como era o nosso início, as pessoas também que ficaram pelo caminho da nossa história. Lembra no episódio passado quando o Luciano falou do rapaz que ficou tanto tempo dentro de uma determinada função e não queria mudar? Ele explicou uma história que tinha um rapaz que acho que estava 13 anos na mesma função. Ele entrou naquela função e faziam 13 anos que ele estava na mesma função. Então, assim, a gente tem exemplos que vêm da nossa geração também e que, justamente por não ter a facilidade de exposição que hoje tem, não ficaram tão em evidência. Então isso joga contra a geração atual. Não estou dizendo que está todo mundo voando, porque hoje em dia existe uma mudança de comportamento que a gente sabe que é natural. A gente tinha problema com as habilidades e hoje a gente tem problema com os comportamentos. Mas existe algo que joga contra essa geração. E dentro dos líderes, você acredita que acontece mais, agora pegando o final da conversa, da sua fala, perdão. A gente hoje tem mais líderes que são naturalmente erguidos, aquela pessoa que tu olha e fala, essa pessoa ela tem a liderança no olhar. Ou você acha que está se levantando mais multiplicadores? Eu sou um líder, sou um gestor e eu vou levantar o Daniel porque ele fala igualzinho a mim. Ele vai pensar igualzinho a mim. E uma coisa que de repente eu peça para o Daniel, mesmo que seja uma coisa que ele não goste, ele vai agir da mesma forma como eu queria que agisse. Mesmo aquilo talvez não sendo a tratativa mais humana. Mas ele vai entender e ele vai fazer como eu gostaria que ele fizesse. Então você acha que eles são mais erguidos porque eu estou multiplicando um novo Fábio e não levantando um Daniel líder, né? Ou você acha que não, as pessoas ainda tem muito líder sendo levantado naturalmente e isso está sendo natural? Eu acredito, Fábio, é o que eu falei, né? Você não consegue avaliar de verdade se você não conhece. Muitas vezes a entrega, ela não quer dizer que você é o melhor, né? Ou que você está preparado, né? A entrega, muitas vezes, ela pode simplesmente responder o que você acabou de falar, né? Eu tenho gente aqui que quer produzir, mas não quer ser líder. Eu quero ser o melhor operador aqui, mas eu não quero essa responsabilidade. E muitas vezes isso não é respeitado. Isso não é respeitado. Você pode ter um operador bom por 30 anos. Por quê? Ele quer ser operador, ele quer ser o melhor. Isso tá no sangue, né? Tá no sangue. Então, quando a gente faz assim, fazer um paralelo com a segurança agora, né? Quando você faz uma investigação de acidente, você vai lá e olha na estatística e fala assim, 95%, não sei se é isso aí, tá, Daniel? Você que tá mais no mercado. Né? Vai lá. 95% dos acidentes, a culpa é das pessoas. Pega isso aí e joga lá no campo sem filtro. O que você entende, né? O que as pessoas vão entender? Não, peraí, aqui acontece, quer dizer que eu me machuco, o culpado sou eu. Tá? Quando você fala que o culpado são as pessoas, eu concordo plenamente com isso. Mas quem é o verdadeiro culpado? Vamos lá. Tá? Eu tenho uma tarefa para ser executada. Uma pessoa machucou. Por que ela se machucou? Porque ela se expôs. Por que ela se expôs? Porque ela não teve um treinamento adequado, porque isso, porque aquilo, porque ela foi escolhida aleatoriamente, não foi analisada a capacidade dela realizar aquela tarefa, enfim. Então, não foi ele aqui da ponta que errou.
Aqui foi a coroação do que vem cascateando, né? Então, eu acredito muito nisso mesmo, tá? O que está aqui na ponta é reflexo do que está na outra ponta. Então, se você tem hoje muita gente sendo levantado simplesmente porque o tempo urge, é assim mesmo. Não temos tempo para treinar. Não temos, não. Porém, isso é bom, isso é factível. Eu acho que hoje, como você fala, geração Z, eu tô um cara que eu tô com a minha informação tá aqui, ó. Uhum. Agora, cabe a mim usar essa ferramenta pro bem ou pro mal, né? Então, eu tenho condição de fazer com que essa ferramenta me ajude, eu tenho, né? Inclusive, quem vai fazer a escolha dos líderes. Porém, o que está acontecendo? As pessoas não têm tempo para os seus liderados. E quando chega na época de uma avaliação, você dá um feedback totalmente sem fundamento. Em que você fundamenta a tua avaliação do teu colaborador? Está fundamentado em quê? Ah, você tinha que descarregar 10, você só descarregou 9. Você não serve. Cara, muitas vezes aquele cara vai falar para você, olha, Ana, se você fundamentar a sua avaliação, você vai chegar à conclusão muitas vezes que você deu uma meta inatingível para ele. Pera aí, pô, esse cara entregou mais do que devia. Ele entregou mais do que... Por quê? Porque eu parei, eu dei atenção, eu fui analisar, eu fui ver. Mas o que é? É fácil, né? Você joga uma meta intangível, o cara não cumpre, você avalia ele por baixo. Isso te dá, inclusive, condição de não dar um aumento de salário pro cara. O problema, e muitas vezes a raiz do problema está nisso. Falta de feedback, falta de acompanhamento, né? Falta de valorização, inclusive para os novos líderes. Né? O cara que vai ser escolhido para ser líder hoje, ele tem que ter coragem, inclusive para dizer, não estou preparado para assumir isso aí, eu não vou assumir. Você não me deu treinamento para isso, eu não tenho condição de assumir isso aí. As pessoas assumem que vão ganhar mais. E eu aprendi lá no passado que ser líder não é ganhar mais. É ganhar mais responsabilidade. Uhum. Né? Isso precisa mudar um dia? Precisa, mas é a realidade do mercado. Quando você é líder, você ganha mais responsabilidade. O ônus vem o bônus, o bônus vem o ônus. Exatamente. Né? Quando eu... agora, para fundamentar o que eu estou falando. Quando eu fazia seleção de pessoas... Eu selecionava lá, tem que selecionar 10 pessoas. Qual era o meu critério? Quantos líderes eu vou precisar daqui 3 anos? Ou daqui 4 anos? Ou daqui 5 anos? Eu vou precisar de um líder. Então, daqueles 10 que eu entrevistava, eu brincava com essa expressão, né? Eu queria 8 arrastador de piano e 2 caras mais técnicos para eu treinar para ser líder. Hoje não, hoje você vê que todo mundo quer ter 10 Neymar no time. Atrapalha. Não adianta você ter 10 Neymar no time. Então, isso, quando chega lá na frente que você não tem uma liderança, é porque você tem todos iguais. Você contratou ali e você não fundamentou a sua contratação. Então o erro começa ali, na contratação. Eu ouvi uma vez o cara falar que o casamento é igual casamento. Se você bem soubesse, você discutiria a separação na hora de assinar o papel. Ficava bem claro as regras. Se fizer isso, não vai dar certo. Se eu fizer aquilo, também não vai dar certo. Então, vamos nessa linha aqui para o casamento durar. Né? Então, acho que é uma questão de começo, né? Uma questão de você ter objetivos claros, metas claras, procedimentos claros, né? Para que você possa cobrar isso das pessoas. Porque é muito difícil você ficar criando regra no meio do jogo. Uhum. Tá? E principalmente você dar feedback. E hoje está muito volátil, porque você pega as pessoas, muda de área, enfim. Poxa vida, né? Imagina que você trabalhou 11 meses com um time e daqui a pouco você vai para outra equipe para você avaliar um time que você não conhece. Só com 2 meses, né? Com 2 Me meses. traz o resultado aí. Exato. Em 2 meses. Sabe? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar uma planilha e vai olhar. Olha, ele me atendeu nisso, ok.
vai existir um PIP, né? Um plano de melhoria, né? Vai existir um plano. Por quê? Você não vai fazer, porque você não tem base para fazer. Você não tem como fundamentar aquilo que você tá dizendo. Você não acompanhou. Né? É muito triste isso. Esse é só para concluir, Daniel. Você falou de líderes, né? O dia que o meu líder foi me avaliar, eu tinha acabado de ser promovido assistente de logística. Quando o meu líder foi me avaliar, o meu gerente falou, eu quero estar na avaliação dele porque trabalhou 8 meses comigo. Eu quero falar. E ele não aceitou imputar-se para mim baixa performance. Ah, mas por que baixa performance? O Batista? Baixa performance? Ah, não. Cara, não vai botar baixa performance Na avaliação. na avaliação dele. O rock o cara entrega, velho. Quem é o cara aqui que você liga pra ele de madrugada, o cara saiu daqui, o cara vem aqui, te atende, o cara vem aqui domingo se precisar, o cara é o cara que o turno dele mais descarrega. Cara, como é que você vai botar baixa performance? Você quer... Então isso me marcou bastante, né? Eu aceito que você faça um plano de desenvolvimento pra ele, mas não por baixa performance. Porque você tem que investir nesse cara. Acho que é isso, né? Bastante forte, né? Cara, ele trouxe diversos insights que eu anotei aqui, né? Eu acho que não só para segurança, mas para qualquer tipo de área de segmento, né? Que a gente venha falar. Tanto nos relatos que a gente pediu, né, para o Batista falar, né? Pô, o que dos teus líderes, né? O que ficou? Aí uma palavra que ele falou, eu trouxe aqui, que o Éder fala bastante, foi o fator confiança, né? O fator confiança ficou muito forte. O fator valores também, que o Batista trouxe, ficou muito forte. Valores. A gente trouxe aqui reflexões referentes a gerações. Aí o Batista trouxe uma reflexão referente ao celular. Aí eu quero trazer uma outra reflexão que enquanto o Batista foi falando, o Fábio também trouxe aqui as perguntas. Algumas décadas atrás, a gente não tinha isso, né? A quantidade de informação que a gente tem hoje. E a parte relacional, né? A gente tinha uma proximidade maior, né? Tinha uma proximidade maior. E recentemente a gente fez alguns treinamentos de liderança, né, na empresa, e a maioria dos grupos, treinamento de lideranças voltado para a segurança, né? Foi um treinamento de segurança, de liderança com viés de segurança. E a maioria das pessoas, Batista, dos grupos, a maioria, o que eles apontaram, o que eles falaram? Que está faltando, o que está faltando hoje? É muita informação, é muita coisa se atropelando, né? Informação, é just in time, eu preciso, é aquilo, é informação, é na hora, eu já preciso repor a pessoa. Hoje é uma realidade também a rotatividade, o turnover de pessoas dentro da empresa, né? Rotatividade de pessoas dentro da empresa, aonde eu não tenho um tempo de qualidade para sentar, para orientar, para treinar, para instruir, né? Isso a gente não tem, isso a gente tinha. Daí tu falou da geração atual, aonde é um desafio, e é um desafio mesmo, mas aí eu vou naquele viés de valor que ele trouxe. O valor está intrínseco, né? Os 10 mandamentos, né? Os valores nossos. E a gente vê e a gente tem vivenciado muito isso. Aonde, qual que é o valor? Eu estar próximo, eu me espelhar e fazer pro próximo que realmente eu quero que faça para mim, eu escutar, eu ter escutativa, e a gente tem vivenciado isso, né? Aonde a gente tem pessoas novas, de gerações atuais, mas com a proximidade, o relacionamento, a gente incluindo as pessoas, né, num processo, trazendo conhecimento do impacto delas, né, para o negócio, como tem feito a diferença. Então vocês
Isso eu acho que é uma verdade que a gente carrega e que o Batista também trouxe, mas vocês também, aí como gestores, aí vocês acreditam que, independente da geração que a gente venha falar, claro, cada uma com as suas particularidades, né? Como o Luciano também trouxe no episódio anterior, cada geração com a sua particularidade, mas vocês acreditam que esses valores, né, de relação, de proximidade, de empoderamento, são coisas que não vão mudar? Isso, por qualquer tipo de tecnologia que venha, vocês acham que isso vai ser uma coisa que vai sempre perdurar? Eu acredito que sim, porque quando nós falamos do ativo humano, né, essas questões racionais, né, e relacionais, elas não vão mudar nunca, né? Inclusive, como o Batista trouxe aqui, né, de momentos, com toda certeza, no começo da carreira dele, não tinha tanto acesso à tecnologia, à informação, mas o que fazia diferente, né? Você tinha ali um tete-a-tete, né, ali direto, era uma conversa bem franca, às vezes você não procurava tantas palavras, e não era uma coisa assim que você sabia, né? As pessoas conseguiam, a relação era tão forte, né, ali do dia a dia, que as pessoas conseguiam absorver a mensagem que precisava ser dita, né? Então hoje, com a tecnologia, tudo tem muita coisa, né? Tem um livro que se chama O Essencialismo, eu acredito que o Fábio, acho que em algum momento ele até trouxe. Tá aqui, né? Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. O essencialismo, ele é um modelo, né, mental de trabalho. Ele faça o que precisa ser feito, né? Sim. Né? Não é fazer mais do mesmo, não é fazer um monte de coisa. Então você tem que ser seleto naquilo que você faz. Sim. Mas essas questões de relações humanas, elas não vão mudar. Não é à toa que hoje a própria NR, né, como ela vem descrito, né, ela fala muito do ambiente, né? Sim. E olha que engraçado, ela fala tanto do ambiente, tanto da gestão humanizada. Não é você infantilizar, romantizar, você não vai chamar a atenção de uma pessoa, você não vai dar um direcionamento, ser um pouquinho mais duro, porque a empresa é um lugar de resultado, né? Ela é uma extensão, né, da nossa vida. Sim. Ela não é a sua casa, ela é uma extensão da nossa vida e nós passamos bastante tempo ali. Então essa relação que se estabelece, quanto mais aberta, franca e clara, cara, mais vai se estabelecer essa relação de confiança. Em algum momento da minha trajetória, eu escutei assim, né? Mudou um desafio muito dinâmico e eu tomei numa avaliação, fui falado assim, rapidamente. Pô, você foi um pouco mais centralizador. E eu falei assim, eu escolhi ser mais centralizador. Pô, mas por quê? Eu falei, porque no meio de um desafio gigantesco, onde é muito comum os negócios se reestruturar por estratégia de negócio, estratégia de mercado, eu tinha diante da minha carreira profissional um resultado que eu tinha que gerar e uma reestruturação que tinha otimizado ali os recursos principais, que eram pessoas. Eu falei, cara, então nem eu como líder sabia como eu ia gerar o resultado. Então eu tive que descer ainda mais no chão, na base, para entender quais seriam os impactos, as dificuldades, né, onde eu poderia agregar com o meu conhecimento para eu poder realmente contribuir e direcionar melhor, né? E isso tudo se vê com a relação que eu estabeleço com a minha equipe, com a relação que eu estabeleço com as pessoas. Porque não é o líder que gera o resultado. Quem gera o resultado é a base. Se você não sabe a dor da base, cara, você não está preparado para conduzir o leme do barco de uma liderança. Não tem como o Batista falou muito forte aqui. Cara, você está sentado numa sala, olhando os dados, e você pondo a pressão nas pessoas através dos dados, e a ciência do comportamento, onde ela fica nisso? Porque E a os tradução dados, desses dados? como que eles estão sendo Sim. alcançados? Por que talvez eles não estão sendo satisfatórios? Então você precisa ter clareza, você precisa entender, você precisa dominar. E uma coisa que eu falo muito, Batista, não sei se você concorda, eu falo, ser líder é um preço a ser pago. Porque hoje as pessoas olham você pelaquilo que você é de fato, como o Daniel trouxe, né? O seu nome, né?
Se você prega uma coisa na empresa, né? Faço segurança, mas em algum momento as pessoas te olharem fora da empresa, num contexto totalmente controverso, cara, elas vão te apontar. Então eu falo assim, cara, se você quer ser líder, se você tivesse que dar um conselho hoje para quem quer ser líder, qual conselho você daria? É o que eu falo para as pessoas, ó. Tem o lado bom, né? Sim. Tem o lado bom. Eu tô aí quase 20 anos, você 40, né? Mas eu falo assim, líder é um preço a ser pago. Então, se você quer, tenha essa convicção. Porque depois vai vir um retorno, né? Se for bom, maravilha, top. Mas se não for, você vai ter que ter muita frieza para saber conduzir a situação e sobressair dela também. Qual conselho você daria aí para essa geração aí? Quero ser líder. Quero ser líder, muito bom. Bom, Éder, em primeiro lugar, né? Eu acho que é uma. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que se você tem o desejo de ser líder, você tem um grande objetivo, né? Tem um grande objetivo. Porque primeiro que para ser líder você tem que ter coragem. Então você já demonstra que você é um cara corajoso. E se você é um cara corajoso, você precisa ter convicção. Se você tem. E para ter convicção, você tem que ser também exemplo. Você tem que acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Então, o conselho que eu daria é um conselho muito simples, cara. Na minha opinião, é um conselho muito simples. Se você quer ser líder e não gosta de pessoas, você está na função errada, você está indo no caminho errado. Se você quer ser líder e não quer ensinar as pessoas, você está no caminho errado. Se você quer ser líder e não quer ouvir as pessoas, você está no caminho errado. Então eu sempre ouvi que o líder ele ajuda, o líder ele dá assistência, o bom líder ele é um bom ouvinte, né? E ele é o exemplo. Não tem como não liderar pelo exemplo. Porque as suas ações, elas depõem contra você. Né? Se você fala uma coisa e pratica outra, você está sendo hipócrita, você não está sendo líder, né? Então, eu vou resumir com uma frase do que é ser líder para mim. A frase diz assim: muito me vale o que muito me custa. Então, ser líder é você ter que imprimir muito esforço. Você investir, você se doar. Não adianta você chegar ali e querer ser líder. Né? Um líder que eu tenho para mim como um exemplo, né, além de Jesus Cristo, que para mim é o mais perfeito, né, que ele pegou 12 homens, maioria incapazes, pescadores, analfabetos, e transformou no que nós temos hoje como referência até hoje, né? É o Bernardinho. O Bernardinho para mim, cara, assim, sabe? Eu li lá no livro dele, né, transformando suor em ouro, né? Onde ele tem uma equipe de mulheres, né? Ele não era treinador de mulheres. Por que ele conseguiu treinar uma equipe de mulheres tão perfeita? Ele entendia as dores, ele sabia como a mulher tem ciclo menstrual, ele sabia como a mulher tem TPM, ele sabia. Então, ele sabia como tratar com as mulheres. As variáveis que impactavam. As variáveis que impactavam naquele trabalho que ele tinha que entregar. Né? Então, imagina o esforço desse cara para entender, né? Porque, assim, entender pessoas, né? É um desafio muito grande. Entender mulheres, mais ainda. Né? Porque mulheres têm características que, né, que você precisa respeitar. Diferenças, né? Opiniões, a forma que ela aborda, a forma que ela trata, como que ela responde e tal. E ele fez isso de uma forma. Então, isso para mim traz, né, um exemplo, né, do Bernardinho, um exemplo vivo para nós, de que o cara decidiu ser líder. Por quê? Porque ele gosta de pessoas. Não importa se era mulher, se era homem, com certeza. Você treina um time de criança? Treinaria, com certeza. Porque ele gosta de pessoas, ele tem paciência. Ele tem paciência. Então, assim, para mim é isso, tá? Eu acho que essa frase, né?
muito me vale o que muito me custa, diz muito do que você quer. Então você quer ser líder, mas quer sentar numa cadeira e ficar avaliando planilha, seja outra coisa. Até Não mesmo seja porque líder. tem já gera uma distância, né? Às vezes as pessoas elas têm que ter esse entendimento de, tipo assim, de quanto mais alto eu estou no patamar de liderança, quanto mais eu estou me direcionando a uma gestão, eu estou me direcionando mais a números do que a pessoas, né? Então, assim, a gente fala que a gestão são os hard skills, é tudo aquilo que tu vai aprendendo, e a liderança ela já é natural. A liderança ela é mais esse tato que a gente tem. E pegando um pouco o gatilho do que o Serrano falou, e também do que o Batista falou, eu acho que tem essa questão de gostar de pessoas, e hoje em dia é essencial gostar de aprender. Aprender como se aprende, para ter paixão em aprender, para virar um exemplo naquilo. Porque hoje são tantas ferramentas. Vou pegar as nossas ferramentas, que a gente já tem como nossas, tá? Hoje, nas nossas ferramentas, a gente tem pelo menos 20 ferramentas acopladas aos nossos treinamentos, né? Então a gente tem análise SWOT, perfil DISC, inteligência emocional, tipo de inteligência, mapa de competência, gestão de resultado, roda das competências, perfil de desempenho avançado, crenças, power skill, hard skills. Hoje tem tantas formas de você conseguir mapear ou procurar entender como as pessoas, como aquele colaborador funciona. Lógico que tu não vai conseguir ser exatamente, descobrir exatamente como o Batista pensa em tudo. Não é isso. Não. Mas eu consigo entender o resultado dos comportamentos. A gente tem aquele princípio de iceberg, né? Tem aquilo que eu vejo do Batista e tem tudo aquilo que eu não consigo enxergar, que é o como realmente ele funciona. Então, se o líder hoje não aproveitar isso a favor dele, de cara, eu tenho possibilidades de eu ser mais profundo, mais completo na minha gestão. Eu acho que isso também impacta a gestão, também impacta a liderança. Eu tenho que gostar tanto, é como qualquer coisa que você fizesse. Eu gosto tanto de cozinhar que eu me aprofundo na mistura de elementos para trazer um melhor resultado, Sim. né, agradar mais ao paladar, e a liderança hoje é a mesma coisa. Eu gosto tanto de lidar com pessoas que eu procuro entendê-las mais, e é um mercado de expansão gigantesca, porque quanto mais as pessoas falam que não gostam. Hoje é uma máxima, né? Não gosto de trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas é um desafio. Tem muita coisa que as pessoas se referem a isso. Então eu entendo o quê? Que é um mercado em ampla expansão, que o risco de faltar líderes é justamente por isso, mas principalmente pela dificuldade de aprender, a necessidade de se aprender a aprender, de ter amor por aprender, para eu poder entregar mais, para eu poder ser mais assertivo na minha leitura sobre pessoas. Então eu conecto essas duas paixões. Sim. Em liderar, em exatamente ter essa paixão por pessoas, mas em aprender para poder entregar mais. Só para encerrar a minha participação. Não, calma aí. encerrar Tem por quê? muito o quê? O quê? Deixa eu fazer só fazer um ponto. Faz aí que eu nessa- tenho uma pergunta um aqui pra ponto te aí. fazer. A gente fala muito de valor. Uhum. A gente fala muito de valor, né? E eu digo o seguinte: se você não tem tempo para uma determinada coisa, porque aquilo não é importante para você. E hoje é o que a gente vê. O líder fala: não tenho tempo para conversar com o meu liderado. Eu não tenho tempo para ir na área conversar, ver o que ele está fazendo. Eu não tenho tempo para supervisionar. Então, assim, entre todas as coisas, esse valor, né, como eu falei da cerimônia no começo, e esse valor de valorizar aquilo que você faz. Então, porque para mim, a maior função do líder é cuidar de pessoas. Eu acho que abaixo disso você pode elencar 200 mil coisas. Mas cuidar de pessoas é a essência da liderança, na minha opinião. Isso dá um livro, um best-seller, isso aí. Sim. Só essa... Não, e a gente tá falando em pessoas, ou seja, a gente tá falando em segurança sem falar de segurança. A gente tá falando em segurança sem falar de segurança, porque o viés proximidade, o viés cuidar das pessoas, qual é o resultado que a gente vai ter quando eu trato dessa forma? Um local seguro, Um um ambiente, ambiente seguro, um comportamento seguro. Isso está linkado o quê?
em pessoas. É a mesma coisa, eu não preciso falar, né, do resultado. Às vezes eu não preciso falar do resultado que eu quero, que eu espero. Eu trazendo a clareza, o direcionamento, o que eu espero das pessoas e como a gente vai chegar lá, o resultado ele vai vir. Sim. Sem muitas vezes a gente falar do resultado. Tem do material que a gente trouxe, e aí trazendo o viés para segurança, e quando a gente fala em segurança, a gente fala em cultura, né? Cultura, tem uma pergunta aqui, mas eu vou trazer mais para questão de novas gerações e rotatividade, né? De turnover, tá? Aqui é o seguinte, a pergunta é essa, que tipo de cultura você cria quando as suas cobranças são mais rápidas que seus reconhecimentos? Então isso é uma pergunta. Que tipo de cultura que a gente cria quando as nossas cobranças são mais rápidas que os nossos reconhecimentos, né? E uma outra pergunta que eu vou te fazer, porque tu trabalhou muito tempo na empresa, tu trabalhou com muitas pessoas que ficaram muito tempo contigo nas empresas. Então tu teve a oportunidade de trabalhar e desenvolver essas pessoas e desenvolver uma cultura da empresa, a cultura de segurança, né? Então tu teve esse tempo. Então são duas perguntas lá, né? Então quando eu cobro mais do que eu reconheço, e essa tua vivência dentro da empresa, que tu teve muito tempo para trabalhar isso, para estar próximo, para entender as pessoas, para desenvolver elas e para tu formatar e criar uma cultura. Mas e hoje? Como é que hoje no mercado, como é que você lidaria com isso? Como é que você desenvolveria uma cultura hoje, sendo que a tua rotatividade é muito grande? Sendo que as pessoas não estão ficando nas empresas, às vezes porque elas não linkam com o propósito delas. Então, para mim, eu não concordo muito com esse propósito na empresa, mas como hoje, principalmente falando de segurança, como hoje tu tentaria desenvolver e criar isso? Até para reter as pessoas, Sim. né? Eu acho que hoje está muito claro para mim, está muito claro o que eu sempre acreditei. O ambiente conta muito. As pessoas contam muito. E quando você fala que tipo de cultura você cria quando você cobra mais do que você reconhece, eu faço aqui um paralelo, né? Um paralelo não, uma observação. Reconhecimento é diferente de elogio. Elogio, ele é volátil, ele pode ser leviano, enquanto que o reconhecimento ele é verdadeiro. Então, se você quer criar uma cultura de segurança e não reconhecer de verdade, e não reconhecer e apenas elogiar, você vai criar uma cultura volátil, uma cultura leviana, em que as pessoas vão fazer somente aquilo que você estiver olhando. Você não vai conseguir imprimir nela o valor que é a segurança. Porque quando você fala para as pessoas que ela é responsável pela segurança de si e pela segurança do outro, e de se cuidar, né? Cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar, você está dizendo você está dizendo com todas as letras que ele precisa estar seguro o tempo todo. Ele precisa ter isso como valor o tempo todo. Então, você cria esse valor, essa cultura de segurança com reconhecimentos genuínos, verdadeiros. Muitas vezes você vai passar dias sem falar nada com aquela pessoa. Mas o dia que você se aproximar dela e falar para ela que ela está fazendo bem, alguma coisa que ela realmente está fazendo bem, ela vai se sentir importante. Ela vai se sentir parte da solução. E hoje as pessoas tratam de uma forma em que as pessoas são problema. Eu falei da segurança 2. Você não cria uma cultura de segurança se você começar a elogiar ao invés de reconhecer. O elogio é mais emocional, né? Exato, reconhecimento é racional. E na maioria das vezes o elogio é falso. Uhum.
sabe? Porque é uma linha muito tênue entre você reconhecer o que é algo a mais e reconhecer o que é tua obrigação. E algumas pessoas acham que aquilo que é tua obrigação não precisa reconhecer, e precisa. Cara, você faz bem o que você faz. Quando você passa uma mensagem para ela que quando eu tiver esse problema é você que eu vou procurar, a pessoa se sente importante. Maestria. Né? E hoje não, chama o Batista, o Batista não tá aí, chama o Fábio. Sabe? E aquele negócio que eu sempre trago comigo, cara. Você não precisa fazer, as pessoas não precisam sentir a tua presença, elas têm que sentir a tua ausência. Né? Pô, se o Batista estivesse aqui, isso era diferente. Se o Batista fosse o Batista, ia fazer diferente. Né? Mas o que está acontecendo hoje com as pessoas? Devido a essa leviandade, as pessoas estão deixando de ser genuínas, estão deixando de fazer as coisas porque elas são comprometidas, porque elas enxergam um valor naquilo. Elas fazem porque tem que fazer. No fim do mês eu vou ganhar meu salário. Não, sabe? É o que eu estava falando do caso da minha esposa. Ela não precisava comprar carimbo, ela não precisava comprar prancheta, ela não precisava passar o telefone para as pessoas, mas ela achou que aquilo era... o trabalho dela é muito importante. E ela falou para mim outro dia, ela está afastada agora há 2 meses. Eu não vejo a hora de voltar. Eu não estou aguentando de vontade de voltar lá. Né? Diferente de pessoas que vão dizer, poxa, vou ver se eu pego mais 2 meses, vou ver se eu pego mais 3 meses. Então, essa cultura de segurança, né, fazendo paralelo com a operação, com tudo mais, é isso. Agora, ela tem alguns reconhecimentos. E muitas vezes ela expõe as dores dela. Né? Por quê? Porque ela vê muito elogio para pessoas que não merecem e o reconhecimento para pessoas que não merecem. Mas eu sempre falo, olha, faça o seu melhor. Não importa, porque na hora que passar a peneira, só vai ficar o trigo, a palha vai embora. E ela viu isso, viveu isso, falou, você profetizou? Eu falei, não. Eu falei de ação e consequência. Quem está fazendo por fazer, ou está achando que está enganando alguém, na hora que a peneira passar, vai ficar claro o que é trigo, o que é joio, o que é trigo, o que é palha. Né? Então é isso, eu acho que o que você cria quando você, em questão de cultura de segurança, o que você cria quando você tem reconhecimentos genuínos é uma cultura de convicção. Convicção para as pessoas fazer aquilo que elas fazem de melhor. Eu vi muitas pessoas desmoronar, por quê? Porque pessoas que pensavam diferente de mim desvalorizou tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu ensinei. Ah, não, o Batista é louco, o Batista é doido, o Batista é isso, o Batista é aquilo. Mas eu só procurava passar a minha verdade. A gente tem que ser verdadeiro. Não adianta eu chegar lá e fazer um discurso e as pessoas olharem, será que é isso mesmo? Sabe? A gente tem que ser de verdade. Outro dia eu vi um pastor falando, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim, o que não é verdade é mentira. O que não é caminho é atalho. O que não é vida é morte. E é simples assim, cara. As coisas são o que elas são. Não adianta você querer enfeitar para entregar. Sabe? A gente tem que ter isso conosco. Então, por mais que mude, por mais que... Sabe, eu vou até contra um pouco do que o Hélio falou. Porque eu acho que é cíclico, sabe? Daqui a pouco o mundo está esfriando. Daqui a pouco as pessoas vão perceber que elas têm que voltar. Elas têm que perceber que as pessoas não estão sendo mais valorizadas. As pessoas não estão mais se sentindo amadas. As pessoas não estão se sentindo mais engajadas. As pessoas não... Sabe? Opa, peraí. O que nós estamos fazendo? Vai voltar, vai ter que dar um passo atrás. Alguém vai ter que dar um passo atrás. Porque, no fim das contas, pensa, você consegue trabalhar, montar uma empresa, ter uma empresa funcionando 100 pessoas? Consegue, talvez. Uma ou outra tecnologia. Sim. Uma ou outra. Mas o essencial, o que faz, produz, né? O cara botou lá 200 máquinas lá que corta a cana e tal, humanizou. Mas essas pessoas não ficaram desempregadas. Vieram outras, né? Então vieram outras atividades que mudou. Enfim, você usar a tecnologia para humanizar, muito bom. Isso é a realidade da vida, tem que ser mesmo. O problema todo é que as pessoas confundem inovação
com inovação, com destruir aquilo que funciona bem, né? Então, inovação é para máquina, é para tecnologia. Inovação não é para usar, é para pessoas. As pessoas sempre vão precisar ser elogiadas, vão precisar ser reconhecidas, vão sempre precisar ser ouvidas, vão sempre precisar de um ombro amigo, vão sempre precisar de um conselheiro. Então, assim, não dá para a gente dissociar pessoas de liderança. Não tem como. Por mais que você tenha tecnologia, você vai ter ali um faxineiro que precisa de você para conversar, para dar um conselho, para dar uma orientação. E você tem que estar preparado para isso, né? Sim. Eu vou até cortar agora. Eu sei que você ia falar, Daniel. Não, vai, marcha. Eu já tenho um ponto de agradecimento aqui gigantesco pela sua fala, porque é o seguinte, você me deu um insight de uma resposta para uma pergunta que eu escutei muito. Acho que todo mundo que trabalha com liderança já escutou, que é aquela lamentação de, pô, cara, fulano não sei o que, quase não faz nada e estão sempre elogiando ele, eu tô aqui, tô marretando, tô fazendo, chego no horário, saio no horário e ninguém fala nada. Mal barato, quando você trouxe o insight agora do elogio e reconhecimento, e que me veio à cabeça, que as pessoas às vezes não entendem que muito elogio é tapa-buraco, é igual você falou. Muito elogio. Às vezes a pessoa ela tem tantos gaps a serem tratados que a pessoa elogia justamente para não perdê-la de vez. Sim. E quando aquela pessoa entende a importância do reconhecimento, que é outro passo, é incrível. É como se dissesse assim, não fique esperando que eu te elogie todo dia, porque você não precisa desse tapa-buraco. Sim. Porque no momento do reconhecimento eu vou estar lá contigo. No momento de falar, eu vou estar contigo. Então, isso, quando você foi falando, eu falei, meu Deus do céu, por que eu nunca olhei para esse prisma, com essa perspectiva, entendeu? Então, me trouxe um insight incrível sobre isso. Então, já quero te agradecer. Isso já guardei aqui de uma forma preciosa para mim. Vai lá, que eu ia trazer essa reflexão sobre essa uma das últimas partes. Aqui, né? Pra gente finalizando, pro viés de segurança, tá? Pro viés de segurança. Na tua carreira, pro viés de segurança, qual foi o momento mais desafiador, né? Quais as ações que você tomou e como que você se comportou com relação a isso? Então, no viés de segurança, qual foi o momento mais desafiador? Aquele que, cara, te colocou realmente à prova. Que foi um divisor de águas, né? Mais desafiador. Quais foram as suas ações e como que você se comportou? Fábio, a pergunta legal. E o que acontece, né? Passei por N situações assim que eu poderia trazer como desafio, né? Mas eu tive uma sorte muito grande, cara. Eu trabalhei com uma empresa, né? A empresa americana, conceito de segurança muito alto, muito forte, né? Muito latente. E meus primeiros passos dentro da empresa, ela falou algumas coisas que eu gravei de início, né? E uma das coisas era o seguinte: quem faz a segurança acontecer é a operação. Você é o responsável por segurança. Então, eu criei dentro de mim. Hoje eu sou técnico de segurança formado, me formei em 2021, né? Depois de 31 anos de empresa. Eu me formei técnico de segurança depois de 34 anos de empresa. Então é aquela coisa de você ter antes de ser. Sim, já era, né? Só faltava. Então, assim, né? Eu posso dizer com toda a convicção que eu já era um técnico de segurança. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que os maiores desafios foi justamente enfrentar as pessoas que não acreditavam na segurança. Ou que acreditavam de outra forma, né? Tinha uma forma diferente de fazer as abordagens, né? Trazer a segurança dentro de uma humanização,
dentro de um respeito, né? E então eu acho que esse era o maior desafio. As pessoas saberem dosar a sua, eu não vou dizer autoridade, né? Porque, infelizmente, em alguns momentos, a segurança foi algo ditatorial. Ficou meio que goela abaixo da gente, né? Porque as pessoas não entenderam essa cultura, né? Porque desenvolver cultura de segurança é diferente de impor a segurança. Então, a segurança não se impõe, a gente adquire, né? E isso para mim foi o maior desafio, de ter que enfrentar pessoas que não acreditavam que a segurança poderia ser feita de forma humanizada, educada e convincente, de forma convincente. Convencer as pessoas que a segurança era boa. Convencer as pessoas que a segurança era um valor que a gente tinha que desenvolver nas pessoas e não algo que a gente tinha que impor para as pessoas. Mostrar para elas que um terminal produtivo era um terminal seguro. Era um terminal seguro. Então, assim, a partir do momento que você acredita, né, nisso, mas como é que você vai fazer com que uma pessoa acredite numa coisa que você não acredita? Não tem como. Então, uma coisa para mim que eu não considero um desafio, mas para mim foi um valor muito grande, é que eu sempre acreditei naquilo que a empresa pregava. Né? Ela trazia, eu avaliava e falava, não, isso é bom e isso aqui eu vou levar para mim. Isso aqui eu vou agregar. E quando você faz com que isso seja um valor para você, você consegue vender como valor para as pessoas. O que é diferente de você... Eu vou usar aqui eu vou usar aqui até um exemplo, né? Onde eu quero chegar. Você discursar num DDS é diferente de você dar um depoimento no DDS. Você Sim. falar da sua vivência, você se emocionar. Por quê? Porque você acredita, aquilo está em você. Então, quando você fala de participar num DDS, por exemplo, como é que você participa no DDS? De forma ativa ou passiva? Claro que ninguém pode querer chegar no DDS, por exemplo, e querer aparecer ali, fazer, né? Não é lugar de palco. Não é lugar de palco. Mas você tem que estar atento para que você dê a sua parcela de contribuição. Eu falo muito isso nos DDS. Eu fico no DDS, eu fico incólume. Fico ali. Passou o recado que precisa ser passado? Obrigado, pessoal. Toca. Não passou o recado? Eu tomo a palavra mesmo e passo o recado. Né? Isso é diferente. Mas as pessoas acham que participação ativa no DDS é chegar lá e ficar olhando as pessoas falarem. Ou 10 pessoas falarem. Né? Uma pessoa dá um recado bem dado, não precisa ninguém falar mais nada. Deixa aquilo ficar na cabeça das pessoas. Na igreja a gente aprende que é pregada a palavra. Depois que a palavra é pregada, ninguém tem que falar mais nada. Por quê? Porque a palavra, ela é para a pessoa ruminar. A ovelha tem que ir para casa ruminar naquele conselho. O DDS é a mesma coisa. Às vezes 30 pessoas falam e a pessoa sai brincar. Mas é isso ou é aquilo? É isso ou é aquilo? Meu, é o recado reto. Vamos lá. Papo reto. Na concepção da palavra. Papo reto. Convicção, coragem, sinceridade. Qual é a outra pergunta, Daniel? tu respondeu. Tu respondeu as duas. Antes da gente finalizar, aí trazer pro Éder fazer a finalização e os chamados aí para os nossos próximos episódios. Que dica ou dicas que o Batista traria pra gente, traria pro pessoal que tá vendo, né, esse episódio do podcast, que tá absorvendo tudo isso que a gente falou, que com certeza vai engrandecer demais a vida de muita gente. Quais são pro Batista ter iniciado lá a carreira dele no Porto, não só no Porto, mas, né, nas outras atividades que ele desenvolveu, que dica ou que dicas
que o Batista daria para as pessoas e para as lideranças, principalmente, né? Ou para as pessoas que almejam ser líderes? Quais são as dicas? Eu anotei várias aqui, mas eu quero escutar de ti de novo. Quais são as dicas que o Batista deixa aqui para a gente finalizar? Eu vou te responder essa pergunta com um exemplo. Eu, no ano de 2013, 2012, 2013. Não, minto, 2003 para 2004. Uma pessoa eu fui fazer uma dança no campo e eu sempre tive isso comigo, né? Eu vou fazer isso, por exemplo, né? Vou usar um exemplo bem esdrúxulo. Catar o copinho no chão e jogar no lixo. Sim. Num domingo, sem ninguém no terminal, entregava o turno, nós tínhamos um turno, né? Dia domingo encerrava 4 horas, dava 3h50, todo mundo ia embora. Eu saía, nunca meu gerente me pediu isso. Eu saía, ia olhar cada ponto onde eu atuava. E nesse caminho eu achava uma luva jogada, eu achava um copinho jogado, e eu pegava aquilo e jogava no lixo. Inconscientemente, eu pensava comigo, né? Eu tenho que agir assim. Porque esse tem que ser o meu natural. Isso tem que ser o meu natural. Sun Tzu, ele fala que assim, quando o teu inimigo, ele tem que pensar o seguinte, né? Sun Tzu, para quem leu A Arte da Guerra, sabe, né? Ele fala assim, quando o teu inimigo tem que achar que você está perto quando você está longe, ele tem que achar que você está longe quando você está perto, né? Então eu fazia com essa conotação, né, de que eu estava fazendo algo porque alguém estava me olhando. E hoje eu sei que esse alguém estava olhando, né? Mas não tinha ninguém no terminal. Pô, é louco, né? O cara tá fazendo como se alguém tivesse... E era exatamente isso. Eu imaginava que o meu gerente estava ali do lado, olhando cada atitude minha. Passaram os tempos e eu abordei um funcionário e ele estava sentado na balança e nós estávamos sem movimentação, uma movimentação bem baixa. E eu falei para ele, cara, por que você não vai lá na classificação? Ou vai lá na Moega, tal, dá uma olhada lá, né, ajuda lá o classificador. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não quero ser classificador. Eu também não quero ser encarregado de Moega. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero ser chefe de turno. Eu falei, você acha que você vai ser chefe de turno sem conhecer uma classificação, sem conhecer o embarque, sem saber como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? E fui embora. Depois de 3 dias, eu encontrei com ele na classificação. Tá fazendo o que aí, cara? Tô aprendendo a classificar. Depois encontrei com ele no embarque. O que você tá fazendo? Não, tava sem nada para fazer lá. Eu vim aqui ajudar os caras do embarque aqui, tô aprendendo aqui como é que faz relatório. Ele se tornou chefe de turno. Ai, que maravilhoso. Ele não pode estar aqui para dar depoimento, que ele Sim. se foi, né? Falo do meu amigo do Edson, foi chefe de embarque há muito tempo, né? Sim. Mas eu tive essa experiência com ele. E ele veio me agradecer e falou, cara, obrigado por aquele conselho. Mas eu tive também outro exemplo, né? De uma pessoa que pegou essas minhas atitudes. Eu fiz um dia um livro, nós não tínhamos tanta tecnologia, eu escrevi lá 190 itens pra gente resolver. Murinho quebrado, calçada caída, cancela quebrada, muro sem pintar, enfim. Já sei de onde nasceu a inspeção de planta. Então... Exato. Aí eu coloquei para os meus pares, coloquei aquele caderno na mesa e falei assim, pessoal, fiz uma inspeção no terminal, tem muita coisa a se fazer. Então, eu já fiz, o que eu fiz, eu já tiquei. Então, vocês façam o seguinte, vê o que vocês conseguem fazer e tica também, e acrescenta o que vocês acharem que precisa ser feito. E naquele tempo o supervisor era uma função muito almejada, era muito alta, equivale ao gerente de operações hoje. E um deles olhou para mim e falou assim, você acha que você é quem, cara? Nós éramos todos na mesma função, todos chefes de turno. Você acha que você é quem? Você acha que você é o nosso supervisor? Aí eu falei para ele, você acha que você é o nosso gerente? Foi isso que ele falou. Eu falei, não, eu não acho que eu sou o gerente. Só vou dizer para vocês uma coisa, um dia eu quero ser supervisor. E para ser supervisor eu tenho que pensar como gerente. Beleza?
6 anos depois, eu e o Paulo Gonzalez conversava sobre isso. Eu era supervisor, o Paulo também é supervisor, e ele falou pra mim, cadê os caras que aquele dia criticou aquela lista sua? Ninguém tá aqui mais pra contar a história. Então é isso, né? A gente tem que ter antes de ser. O conselho é: tenha convicção, tenha coragem, mas tenha respeito com as pessoas. Sim. Né? Porque o respeito hoje é o que está faltando. A convicção e a coragem, você precisa dessas duas qualidades, né? Mas não é só isso, tem muita coisa, né? Você precisa ter convicção, você precisa ter coragem, você precisa ter espírito de dono, sentimento de dono e atitude de dono. Né? Então, para a liderança, eu diria o seguinte: se você quer ser líder amanhã, comece treinando a ouvir as pessoas. Porque você vai aprender muito. Se você não é líder e você é um operador e amanhã você quiser ser um encarregado, comece a pensar como supervisor. Porque nesse meio você vai conseguir chegar lá. Agora, se você não quer ser nenhuma coisa nem outra, você quer ser operador até o fim, seja o melhor operador. Se prepara, porque a gente não se prepara para a empresa, a gente se prepara para o mercado. Então é isso, né? Meu conselho é esse. Beleza? Excelente. Minha gente. Sinistro. Excelente. Esse é realmente... E aí a gente falaria sobre legado, mas a gente não precisou falar de legado, porque isso aí ele deixou com a gente. A importância, como o Luciano falou, né? Então a gente vai replicar. E o Batista bem mais experiente, né, que o Luciano, cada um com as suas experiências, mas o Batista também, acho que tá um pouco mais em anos, né? Aí que a gente fala aí de idade aí, mas que tem um pouco mais de experiência, mas a mensagem passou a ser a mesma, né? Então faça além, se prepara, estuda, faça além do que é pedido. Tá almejando, faça além. E agora, para finalizar, o Éder vai fazer as nossas últimas considerações aí para os próximos episódios. Você, Éder Batista. Boa, pessoal. Batista, obrigado pela participação. Com toda certeza foi uma imersão aqui falando de segurança, falando de liderança e sem precisar falar de segurança diretamente. Liderança, valores, princípios. Vocês que vão assistir esse episódio e os demais episódios que já estão no canal, não percam. Né? Então, para nós, um encontro valiosíssimo aqui. E não esqueçam, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Vai ter lá em dezembro, né, Fábio? Dezembro, sorteio aí de um curso de granéis na Opera Consultoria e Treinamentos. Já um parceiro aí nosso. Obrigado pela confiança, por fazer parte aí e acreditar nesse projeto. Opera Consultoria também está no mercado aí, com certeza tem muito conhecimento e bagagem. E para treinar as pessoas aí, para que os terminais tenham pessoas melhor preparadas. Não percam, né, no nosso próximo episódio. Aí, Fábio, quer falar um pouquinho aí o que vem pela frente? Nós vamos falar sobre excelência em formação de equipes, ou equipes de alto impacto, equipes focadas em excelência. Nós vamos tratar sobre isso, tá? Com uma pessoa convidada, a gente deixa sempre um mistério, surpresa. Mas uma pessoa incrível, com uma bagagem gigantesca também, um gestor no segmento de containers. Tenho certeza que vai ser algo gigantesco. Todos os episódios a gente tem tido aqueles momentos que fala isso e a gente tem que... Verdade. Depois dá pra gente fazer um livro dos momentos de ouro do podcast, né? Pra gente guardar isso e não perder nunca. Tá? Mas semana que vem, no próximo podcast, vai ter uma pessoa incrível para falar sobre excelência. Equipes focadas em excelência. Maravilha. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Vou lá que o pessoal já tá...